Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar com você sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. E para nos guiar, eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Amém. O apóstolo Paulo, ele, ao escrever para Timóteo, você deve pensar o seguinte: Paulo conhecia Timóteo. Paulo o considerava como um filho na fé, como nós veremos no decorrer da carta. Então, a pergunta que os estudiosos fazem é: por que Paulo usou a sua credencial de apóstolo? Olha, quem está escrevendo é Paulo, o apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. A resposta é muito clara. Paulo, ao escrever para Timóteo, ele está exortando a igreja também, de uma certa maneira. Paulo sabia que a sua carta seria lida por outros irmãos. E naquela época havia muitos falsos mestres e falsos apóstolos que queriam, de alguma maneira, descredenciar o ministério do apóstolo. Portanto, Paulo, de uma forma enfática, clara, ele diz: Paulo, apóstolo, não da vontade dos homens, mas de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo sabia quem o havia chamado. Não foram os homens. Ninguém se faz um apóstolo. Ninguém é ordenado apóstolo por outro homem. É o próprio Cristo que selecionou os seus servos e os consagrou ao ministério apostólico. Paulo sabia quem ele era e quem havia o enviado. Portanto, a lição que eu gostaria de passar para vocês nesta manhã é muito clara. Cuidado com falsos apóstolos. Os apóstolos que nós temos, e são muitos no Brasil e no mundo, são apóstolos de mentira. São falsos apóstolos que se denominaram. Eles não foram enviados por Cristo, pelo contrário, foram enviados pela sua vã imaginação, por seus interesses, por vezes mesquinhos. Paulo sabia de que o ministério dele era de Cristo, pelo mandato de Deus, não de homens. Às vezes, a segunda lição que eu gostaria de deixar é que nós somos tentados a encobrir as verdades do Evangelho para agradar homens. Que nunca nos esqueçamos dessa verdade, que o nosso ministério, a nossa vida, está debaixo do mandato de Deus. É Deus que nos comissionou, é Deus que nos salvou das trevas para a maravilhosa luz. Desse modo, eu não posso negociar as verdades. Porque eu e você, crente no Senhor, somos mandados de Deus na vida de outras pessoas. Pense nisso e que Deus nos ajude. Chegamos a mais um final de vídeo. E se você está aqui comigo, peço que você curta. Deixe um comentário, se assim for possível. E se você não é inscrito, se inscreva, para que você nos acompanhe e divulgue o nosso conteúdo para a glória de Deus. Amém.